com o Renan nomeando um aliado do Planalto e dele para a Comissão Mista de Orçamento, CMO, que é composta por deputados e senadores, por isso é que ela é mista, ele fez um relatório, o Assir Gurkas, o senador do PDT de Rondônia, dizendo que tudo bem, realmente tem um erro nas contas, a presidente usou demais, abusou, ficou mais tempo usando o banco, mas é um erro que precisa ser corrigido, precisa fazer um ajustamento de conduta, mas não é necessariamente um crime de responsabilidade. Esse foi o relatório que o Assir Gurkas, no final do ano, deixou pronto e que está para ser votado na Comissão Mista de Orçamento. E esse relatório depois tem que ir para o plenário do Congresso. Eu estou torrando a paciência de vocês com uma coisa burocrática, mas preste atenção porque isso é relevante por um detalhe. A presidente politicamente está muito mal. Mas, se a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, que é composta por deputados e senadores, meio que absolver a Dilma sobre essa história das contas e das pedaladas, e se depois o Congresso, que é a sessão também conjunta de senadores e deputados, referendar, a presidente vai ter, só para a gente não se iludir que tudo vai ser fácil, a presidente vai ter um argumento fantástico na mão para lutar na comissão mista do impeachment. Vocês disseram que eu pedalei, mas acontece que vocês mesmo, na CMO e no plenário do Congresso, também me deram salvo-conduto, me deram uma absolvição dizendo que aquilo não é errado. Então, quem acha que será fácil enquadrar a presidente na comissão de impeachment, tome cuidado, porque pode não ser tão fácil assim, por conta exatamente disso aqui. Foi desse jeito que a presidente passou 2015 para 2016, foi desse jeito que ela entrou, a fragilidade partidária da oposição contribuía para esse ambiente onde ela trabalhava com muitos ou poucos aliados que tinha, ela realmente brecou o rito do impeachment que o Cunha queria impor na Câmara, o Pisciani virou líder do PMDB, o Conselho de Ética aprovou o parecer de continuidade do Cunha e o poder dele, o Supremo transformou-o em réu, o parecer do relator sugere a aprovação de contas, ela conseguiu isso. Acontece que tudo isso era normal e tinha um fator positivo para ela. Quanto mais a Lava Jato chegava perto da do ex-presidente Lula, da família do Lula, das empreiteiras, da Petrobras, apesar de ela ter sido presidente do conselho e tudo mais ela parecia uma mulher que não tinha nada a ver com isso. Parecia assim, todos são mãos sujas menos eu não tenho nenhum elo. Acontece que da primeira semana ali, de meados de fevereiro para cá, tudo isso mudou. No dia 17 de fevereiro, o Supremo disse que quem está condenado em segunda instância tem que começar a cumprir prisão. Para os padrões históricos da impunidade brasileira, isso é um troço que equivale ao homem chegar à Lua. É absolutamente fantástico. É uma coisa... Esse era no Brasil. Até é compreensível. Prestem atenção numa coisa que é o seguinte. Muitas vezes, a gente diz assim, quando a gente abre o jornal, diz assim, no dia que se fez esse debate, que o Supremo tomou essa decisão fantástica, vários jornais fizeram tabelinhas, quadrinhos e tal, mostrando, nos Estados Unidos é assim, na França é assado, em Portugal é cozido, tudo muito melhor do que nós dessa situação. Perfeito. A gente sempre está falando como é hoje nos Estados Unidos, mas até chegarem a esse ponto que hoje a gente considera ideal, eles tiveram tanta ou mais impunidade que nós tivemos. A nossa democracia tem menos de 30 anos e já corrigiu isso. Não estou contando vantagem, não estou achando que é necessário, só que às vezes precisa ter noção do percurso histórico de como essas coisas se dão. E, na verdade, era natural que depois de um regime militar, quando você fez a Constituição, era natural que você saísse de um extremo de punição e de falta de direitos de defesa para um extremo que era a maior concessão possível de direito de defesa ao cidadão, só que a política, os políticos, enfim, quem pode, acabou transformando esse instrumento, que era de máxima defesa do direito do cidadão, num instrumento de impunidade. E, obviamente, não podia continuar desse jeito. Você vai para a prisão quando você recorre até a última instância, última. Portanto, o Supremo corrigiu e fez algo que estava na hora de fazer. E era compreensível porque não foi feita antes. No dia 17/2 teve essa decisão super importante. E por que ela é importante para a nossa discussão? Não só por conta do ponto de vista institucional, mas porque ela mexe imediatamente com a Lava Jato. A estratégia, por exemplo, dos empresários, das empreiteiras, dos advogados, mudou completamente, porque quem foi punido já numa instância do Moro e faz um recurso, tem um TRF que baixou uma segunda punição, o cara vai ter que começar a cumprir prisão.
No dia 19, o Delcídio saiu da prisão. No dia 23, a Mônica e o João Santana foram presos. E eu já falei do Supremo e fiz a brincadeira de que foi tão relevante quanto o homem chegar à Lua, mas eu queria deixar uma frase que não é defeito e é relevante. Eu tenho 59 anos, tenho 35 de jornalismo, grande parte deles toda a vida em Brasília. Falo com a experiência de quem conviveu com todos os governos sem trabalhar com eles, nunca trabalhei para nenhum governo, nem para partido. E talvez o Brasil não tenha mudado tanto quanto vocês gostariam que mudasse, todos nós juntos. Mas o Brasil mudou e está mudando. E é melhor que se apoie essas mudanças, porque hoje, nesse momento, há um novo normal no Brasil. O que é que eu quero dizer com esse novo normal? E as pessoas têm dificuldade em conviver com isso. Os políticos, o presidente Lula, Delcídio, os demais políticos, eles têm muita dificuldade em conviver. Mas sempre foi assim, mas muda. Muda porque precisa mudar. E hoje há um novo normal. O mais objetivo, para não parecer que eu estou vendendo uma panaceia de mudança, antigamente, pessoas como o João Santana e a Mônica, e os políticos chegavam na Polícia Federal, eram presos, a polícia tinha um documento dele, tinha um documento da contabilidade da empreiteira e dizia, a moça da empreiteira diz, a contadora diz que fizeram esse repasse para o senhor, estão anotado aqui numa agenda ou está anotado num papel. Aí a pessoa dizia, não, tudo bem, ela escreve o que ela quer no papel, mas isso não quer dizer que isso foi efetivado. Aqui está a minha, eu não fiz isso, eu não recebi esse dinheiro. Essa conversa mole que parava aí, e era a minha palavra contra a sua palavra, que bons advogados resolviam, acabou. Porque, na verdade, há coisa de uns 10 anos que o Brasil vem construindo relações institucionais do Ministério Público da Suíça, do Ministério Público Brasileiro, da DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos Financeiros, do Ministério da Justiça, o Ministério Público dos Estados Unidos. O mundo inteiro lá fora sabe que não é possível, que até a Suíça, que sempre lavou mais branco, não consegue mais ficar com o dinheiro completamente quando você apresenta uma prova de corrupção e não consegue. O próprio Ministério Público manda abrir a conta e entregar o dinheiro. Então, quando João Santana, semanas antes de ser preso, dizia, o presidente pode ficar tranquila porque 101%, não existe nada, Caixa, não tem, não tem. É uma tentativa de não acreditar, parece assim, uma espécie de confissão pública, crença de que eu vou tentar acreditar que não mudou nada, falando alto para mim mesmo, para ver se eu me escuto. Na verdade, quando João Santana chegou lá e disse, aqui tem a minha conta, aqui tem a conta da contadora do Odebrecht, e ele disse, não, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acontece que o Ministério Público da Suíça entregou para o Ministério Público Brasileiro uma caixa inteira de documentos do Citibank, porque todas as contas do Odebrecht eram roteadas via Nova York. Isso antigamente, você levava anos em cartas rogatórias, que ia para a embaixada, o Itamaraty no meio, depois ia não sei para onde, depois voltar, depois se perdia no meio do caminho. Passar 10 anos, você não largava isso para lá. Né? Isso hoje não tem mais esse caminho. Na era da internet, na era das relações, na era dos acordos de cooperação imediata, você pega o avião, nem precisa, vai lá, pega a caixa, devolve, traz e acabou. Simplesmente a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro têm uma caixa inteira com toda a movimentação bancária das contas que a Odebrecht usava para pagar propina no exterior. Hoje, quando ele diz que não sabe de nada, o Ministério Público pega o que ele diz que não é, o que a contadora anotou, podia estar errado, podia ser uma intenção, só que acontece que do lado tem movimentação financeira que prova que aquilo existiu. 48 horas depois de ser preso, o João Santana estava admitindo com os seus advogados Caixa 2 e punição tributária. Tem um novo normal no Brasil. Isso nunca antes existiu nesse país. No dia 3 de março, no dia 3 de março revelou a delação premiada do Delcídio, e nós sabemos apenas uns 10% do que está lá, porque ela está cheia de anexos, dividido por partidos. PSDB, PT, PMDB, está por aí. A gente teve o geral, que é o relatório, o que faz o genérico. E no dia 4, o presidente da República, ex-presidente da República, Lula, foi levado em condução coercitiva para depor na Polícia Federal, no Ministério Público. Não vou entrar no mérito dessa discussão que está rolando. Ontem não vou no mérito, assim, porque não tenho informação detalhada, mas o ex-presidente da República não pode ter um apartamento e um sítio que ele diz que não é dele. Convive nele, vive nele, passa nele, recebe a chave dele, é dele. Se tem chifre de vaca, beijo de vaca, música nem vaca, tem rabo de vaca, e tem chifre de vaca, é vaca, não tem jeito, ou é boi.
O máximo que pode haver é se é boi ou se é vaca, mas é vaca ou é boi. Então, esse é o novo normal que os políticos não estão habituados. Eles ainda acham que é possível a pessoa olhar para algo que é um bicho que tem chifre, que muge, que está... Não, não é vaca. É vaca, ou é vaca, é boi. Mas é uma coisa... Esse é o desconforto que está acontecendo. Então, mudou radicalmente o cenário político. E mudou radicalmente porque é que isso aqui tem a ver com a presidente. E o novo calendário político tem a ver com a presidente porque, pela primeira vez, estamos chegando num rito de delações premiadas que são muito complicadas, que são exatamente os chefes das empresas construtoras, os empresários. Odebrecht, Léo Pinheiro e o Andrade Gutierrez. Não sei se notaram, ontem Andrade Gutierrez entregou pela primeira vez, o que se conhecia até agora era de 2010 da presidente, só que ontem Andrade Gutierrez entregou todos os extratos de campanha, a parte de Caixa 2 e de Caixa 1 da campanha de 2014. Então, é nesse sentido que o caso Lula, Ministério Público, Triplex, Ministério Público de São Paulo, isso é um problema do Lula com a polícia, com o Ministério Público, com as contas dele, a família e tal. Olha lá. A presidente, não é porque o presidente Lula vai ser preso ou não vai ser preso, ou vai... É um caso à parte, é um caso excepcional, porque ele é um ex-presidente famoso, saiu do governo com 83%. O da presidente é localizado, é dela, é particular, e é exatamente essa questão da governança, da governabilidade, que está se esvaindo completamente a cada dia. Se vai parar, não sei, mas hoje a gente nota que está se esvaindo. E por que é que as pessoas perguntam, mas a Lava Jato vai até quando? Fiquem na cabeça com a certeza de que a Lava Jato, até o primeiro semestre, vai continuar rigorosamente nesse ritmo por uma razão, não é nenhuma ilação tosca. A Lava Jato fez um primeiro momento toda uma parte de trabalho que era policial, documentos, trocada de informações no exterior. Sobraram os grandes líderes das empreiteiras, os líderes empresariais das empreiteiras. E agora eles estão num problema que é o seguinte: quando você faz uma delação premiada no início do processo, você não precisa contar muito. Você pode entregar o pároco da igreja, o coroinha e tal, que vai. Quando você deixa a delação para a 25ª hora e para o final, e você tem milhares de provas de que você foi ativo no processo de propinoduto, você não pode mais entregar nem o cardeal, você tem que entregar o Papa. Isso é o que está sobre a mesa, esse é o problema que está colocado. Uma delação premiada de Marcelo Odebrecht, uma delação premiada de Léo Pinheiro, uma delação premiada de Andrade Gutierrez, dos executivos das empresas, vai ter que entregar o coração do governo e o coração político do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, mesmo sem essas relações, só com base no que se ouviu dizer dos outros, tem 68 políticos formalmente investigados na Lava Jato, mais outros processos paralelos. Quer dizer, 100 de políticos está sob investigação. Nós nunca antes neste Brasil tivemos um congresso de réus efetivo, julgado. Porque no tempo do Collor, o que acontecia? O Collor era um investigado. O Congresso não era investigado. O Congresso moralmente podia ser melhor, ou pior, ou igual ao Collor. Mas ele não era investigado, ele era apenas um Congresso eleito. O Congresso foi afrontado pelo Collor para aquela política revista dele, e o Congresso também, tão a revista quanto, mas o Collor ainda foi dar de presente aquele desafio com os caras pintadas que encheram a rua. Para o Congresso, que não era investigado, ficou fácil você detonar o Collor, fazer o impeachment. Neste caso da presidente Dilma, é mais difícil. O Congresso está sempre... É um Congresso de réus, que está investigado, e que hoje há provas de que a presidente Dilma tem problema, o ex-presidente Lula tem problema, o ex-presidente Fernando Henrique tem problema, e o Congresso, 100, por exemplo, por amostra, também tem problema. Então, ele sabe que está na mesma condição. Então, o Congresso, para agir fora desse ambiente de réu e para agir institucionalmente, ele precisa de um aval externo, ele precisa de um álibi forte. Exemplo, o STF transformou o Eduardo Cunha em réu e agora vai discutir se ele deixa ou não deixa a presidência.